nas aulas anteriores você aprendeu sobre tempo de animação, sobre tempo de pausa e tempo de transição. Você aprendeu como cada uma funciona e nessa aula aqui a gente vai estar realizando aí um projeto, vai estar criando um vídeo do zero para você ter uma noção melhor de como funciona cada um desses tempos aí. Tempo de animação, de pausa e de transição. Aqui eu tenho um pequeno projeto aqui, bem simples mesmo, para você não ficar muito confuso. E aqui eu já tenho uma narração inserida aqui. Essa narração eu gravei diretamente aqui no VideoScribe. Você ainda vai aprender a criar narração, então fica tranquilo aí que você vai aprender isso. Quando esse microfonezinho aqui está em azul, significa que já tem uma narração inserida. E além da narração que já está inserida aqui, eu também adicionei alguns elementos aqui, mas de propósito eu deixei aqui desorganizado aqui na nossa linha de tempo, tá? Aqui eu já deixei em ordem, tá? Deixei aqui tudo em ordem de como vai ser animado aqui na nossa tela, mas aqui na linha de tempo está tudo desorganizado. A gente precisa organizar para fazer sentido quando o nosso projeto estiver animando aí. O amigos aqui, vou tirar aqui. Então, eu vou reproduzir aqui. Veja. Esse é Paulo. E esse daqui é João. Paulo tem um carro. E João tem uma moto. Os dois são amigos. Então você viu que o projeto continuou animando aí nossa narração. Nossa narração parou há muito tempo atrás e o nosso projeto continua animando aí. Então o que a gente vai fazer? A gente vai sincronizar toda essa animação aqui com a nossa narração. Então como que a gente faz primeiro? Primeiramente a gente precisa saber quem vai ser animado primeiro aqui. No nosso áudio está dizendo, esse é Paulo. Paulo tem um carro. Então quer dizer que esse Paulo aqui tem que ser animado primeiro de que os outros demais aqui, tá? Vamos ver. Esse é Paulo. E esse daqui é João. Esse é Paulo tem um carro. Veja, esse é Paulo. Ele falou, esse é Paulo. Então, eu tenho que clicar aqui na nossa linha de tempo e arrastar Paulo aqui em primeiro, que vai ser o primeiro elemento a ser animado. Depois de Paulo, eu falo, esse é Paulo, e depois eu falo, e esse aqui é João. Então, eu tenho que animar o João logo depois de Paulo. Vamos ver agora como ficou. Vou reproduzir aqui do começo. Esse é Paulo. E esse daqui é João. Paulo tem um carro. E João tem um... Veja que tá tudo fora de tempo aí, né? Então a gente sabe que esse é Paulo. E esse daqui é João, que são os primeiros elementos a serem animados. Tá. Aí depois a gente fala, Paulo tem um carro, né? O carro tá aqui logo no final. Então a gente tem que arrastar o carro logo para depois aqui. Legal? E João tem uma moto. E João é esse carinha aqui, que tem a moto. Então eu tenho que pegar a moto aqui e tenho que trazer para logo depois do carro. Ele fala, esse é Paulo e esse daqui é João. Paulo tem um carro, né? Que vai ser animado depois de João aqui. E João tem uma moto, que vai ser animado depois do carro aqui. Essas setas aqui devem ser animadas antes do carro. Legal? Essa outra seta aqui tem que ser animada antes da moto. Porque, na verdade, essa seta aqui e essa seta aqui.
Então, esse é Paulo e esse daqui é João, que é o que nosso texto fala. Paulo tem um carro, mas antes do carro a gente vai colocar a setinha aqui. Paulo tem um carro e João tem uma moto. Antes da moto vem a setinha apontando que é uma moto. E no final, os dois são amigos. Eu já coloquei tudo em ordem aqui na nossa linha de tempo, mas você vai perceber que vai estar tudo fora de sincronização, porque a gente não fez nenhuma mudança ainda nos tempos de animação, pausa e transição. Vou reproduzir para você ver. Esse é Paulo e esse daqui é João. Paulo tem um carro e João tem uma moto. Então aqui a gente percebe que o nosso projeto, que a nossa narração está indo muito mais rápido do que o nosso projeto aqui, do que os nossos elementos. Então o que é que a gente faz? A gente seleciona o elemento aqui, pode ser na nossa pré-visualização ou aqui na nossa linha de tempo. Clica nessa setinha azul aqui para expandir as nossas opções aqui. Logo que você expande aqui, você vai ter os 3 tempos. Tem o tempo de transição, o tempo de pausa e o tempo de animação. Uma técnica que você pode usar aí para você desenvolver um projeto mais rápido é você diminuir aqui o tempo de transição em 0, diminuir o tempo de pausa para 0 também e deixar aqui o tempo de animação mais ou menos um tempo ajustado com o que você acha que vai precisar aqui para nossa narração ficar sincronizada com a nossa animação. Veja, vou reproduzir aqui com o botão play a partir do início. Esse é Paulo e esse daqui. Então você viu que o nosso projeto foi animado de forma adequada. Esse é Paulo e esse daqui. Mas logo em seguida foi animado o nosso outro elemento. Então eu vou adicionar um pouco mais aqui no tempo de animação. Veja que eu estou deixando aqui o tempo de pausa em 0 e o tempo de transição em 0. Eu estou modificando apenas o tempo de animação. Eu deixei em 4,5 segundos e agora eu vou reproduzir do começo. Esse é Paulo e esse daqui é João. Paulo tem um carro. Ok. Foi tudo bem aqui em Paulo e logo depois passou para João, mas João está demorando demais para ser animado. Então a gente clica no elemento, seleciona ele. Agora a gente vai modificar aqui. De novo, a gente deixa aqui o tempo de transição em 0, deixa o tempo de pausa em 0 e a gente altera aqui o tempo de animação. Vou deixar em 5 aqui e vou reproduzir para ver. Esse daqui é João. Paulo tem um carro. Demorou muito ainda, eu achei. Então a gente vai ajustando aqui. Vou deixar em 4 aqui. Vou reproduzir do começo. Esse é Paulo e esse daqui é João. Paulo tem um carro e João. Então a gente viu que a nossa seta aqui está demorando muito para depois vir um carro, né? Então eu vou clicar na seta, vou selecionar ela e vou clicar aqui nessa outra setinha em azul para expandir as opções aqui de tempos. Vou deixar isso aqui em 0, tempo de transição. Vou deixar tempo de pausa em 0 e vou diminuir um pouco aqui o tempo de animação, porque eu achei que está demorando demais para animar esse elemento aqui. Vou reproduzir a partir desse elemento aqui, João. Esse daqui é João. Paulo tem um carro e João tem uma. Então o carro está demorando muito para ser animado. Vou diminuir um pouco mais aqui na nossa seta. Diminuir para 1. Deixei aqui todos em 0. Pausa, transição em 0. Deixei apenas 1 segundo em animação. E agora eu vou alterar aqui o tempo do carro, porque ele está demorando demais para ser animado. Veja. Tem um carro e João tem uma moto. Então você viu que já estava falando da moto e o programa ainda estava animando o carro. O que a gente faz?
clica no elemento, expande aqui, vou diminuir aqui para 0 o tempo de transição e vou diminuir o tempo de pausa também para 0. E agora eu vou diminuir também o tempo de animação para mais ou menos 3 segundos. 3 segundos está bom. Vamos ver se está um pouco mais sincronizado. Paulo tem um carro e João tem uma moto. Eu vou diminuir um pouco mais, que eu ainda acho que demorou mais do que o necessário. Vou reproduzir a partir da seta, vou selecionar a seta e vou reproduzir a partir do elemento selecionado. Tem um carro e João tem uma moto. Então você viu que estava falando da moto e o VideoScribe estava animando ainda a seta. Veja, vou reproduzir novamente. Tem um carro e João tem uma moto. Uma moto e ele estava animando a seta. Então eu vou diminuir o tempo da seta aqui. Vou diminuir e deixar em 1 segundo. Vou diminuir o tempo de pausa, deixar em 0. E vou diminuir o tempo de transição e deixar em 0. Vou deixar o tempo de animação em 1. E agora eu vou reproduzir a partir do carro aqui para você ver. Tem um carro e João tem uma moto. Os dois são amigos. Então, os dois são amigos, então era para estar animando o texto aqui. Os dois são amigos, não a moto. Então quer dizer que a moto está sendo animada de forma muito lenta. Eu vou fazer uma alteração aqui no tempo de animação desse elemento. Deixar aqui em 3 segundos de animação. Vou diminuir aqui o tempo de pausa para 0. E vou diminuir também o tempo de transição para 0 também. Vou reproduzir aqui a partir da nossa seta aqui, né? A nossa última seta. Vou clicar no play a partir do elemento. Tem uma moto. Os dois são amigos. Olha só, eu achei que para ele partir para o texto, os dois são amigos, ele demorou um pouco para fazer isso. Então, eu vou diminuir o tempo aqui da moto. Vou clicar aqui. Vou diminuir para 2,5. E vou reproduzir a partir da moto para ver se o VideoScribe anima o nosso texto mais rápido. Tem uma moto. Os dois são amigos. Eu percebi aí que o nosso texto foi animado de forma muito lenta. Vou reproduzir novamente aqui a partir da moto para você ver. Tem uma moto. Os dois são amigos. Então você viu que a narração parou e ele ainda estava sendo animado. Esse elemento aqui ainda estava sendo animado. Logo, eu vou diminuir aqui o tempo de pausa, de transição, deixar em 0. E vou diminuir também o tempo de animação aqui, deixar em 2. Vou reproduzir aqui a partir da moto. Tem uma moto. Os dois são amigos. Agora sim, fez total sentido aqui na nossa animação junto com a nossa narração. Agora eu vou reproduzir a partir do começo. Esse é Paulo e esse daqui é João. Paulo tem um carro e João tem uma moto. Os dois são amigos. Então, o nosso projeto aqui está todo sincronizado aqui. O que a gente pode fazer? Você percebeu que eu tirei todo o tempo de pausa e de transição de cada elemento. Vou te explicar agora o porquê disso, tá? Para você não ficar confuso no começo. Então, agora o que a gente vai fazer? Adicionar os nossos posicionamentos de câmera. Vou reproduzir esse projeto aqui para você perceber novamente que a gente não posicionou nenhuma câmera nesse projeto aqui. Então, o nosso projeto aí está todo no automático e não tem nenhum posicionamento de câmera. Vou reproduzir para você ver. Esse é Paulo e esse daqui é João.
Paulo tem um carro e João tem uma moto. Os dois são amigos. Então você percebeu aí que não tem nenhum posicionamento de câmera. E chegou a hora da gente posicionar a câmera de cada elemento, certo? Então, a gente poderia posicionar todos esses elementos aqui nessa mesma tela, do jeito que eu vou fazer agora. Veja, vou clicar aqui em Ctrl A e vou posicionar a câmera. Agora eu vou reproduzir. Com a câmera posicionada em 100% aqui, todos os elementos estão posicionados porque eu cliquei em Ctrl A, logo em seguida eu posicionei a câmera. Agora eu vou reproduzir a partir do começo. Esse é Paulo e esse daqui é João. Paulo tem um carro e João tem uma moto. Os dois são amigos. Então você percebeu que o nosso projeto já ficou legal aí, né? Já daria para pegar esse vídeo aí e postar ou fazer o que você quiser. Mas tem um detalhe que eu quero te mostrar aqui ainda. Quando eu estava te mostrando aqui como alterar os tempos aqui, eu falei para você zerar todo o tempo de transição e de pausa e utilizar apenas o tempo de animação. Por que que eu indiquei isso? Porque cada elemento tem um tempo individual, legal? Que vai ficar aqui embaixo aqui, ó. Veja, 4,5, que é esse tempo de animação, já que a gente não utilizou o tempo de pausa e de transição, legal? Então, esse tempo aqui é o total desse com esse. Estão em 0, então aqui só tem o tempo de animação aqui. Esses outros aqui vai somar o anterior, que é esse elemento aqui, que tem 4,5, mais o tempo desse elemento aqui, que vai ser o 4 aqui, já que aqui e aqui está em 0. A soma do tempo de cada elemento é o que vale o total de minutos do teu vídeo. Se aqui você colocar um elemento que tem 4 segundos e meio, ele vai somar com o elemento de 4 segundos aqui, que vai dar um total de 8,5 segundos. E assim sucessivamente até completar a quantidade de minutos do teu vídeo. Tudo bem? Agora vamos para o que importa, né? Por que que eu falei utiliza só o tempo de animação? Porque se você fizer o ajuste aqui apenas no tempo de animação, o teu projeto já vai ficar sincronizado, sem nenhuma necessidade de você alterar aqui ou aqui. Você altera o tempo de animação aqui, deixa os outros em 0 e logo em seguida você vai fazer o teste. Depois que o seu projeto ficar totalmente sincronizado, você vai reproduzir. Esse é Paulo e esse daqui, ok, nosso projeto está sincronizado. Você viu, esse é Paulo, ele animou o elemento e depois ele falou, e esse daqui é João, que é esse elemento aqui, e ele partiu para outro elemento. O que que a gente pode fazer agora? Já que o total desse elemento para ficar sincronizado com a voz lá é 4 segundos e meio, então a gente pode fazer uma alteração. E a gente não pode diminuir aqui para 3,5 e não adicionar aqui 1, por exemplo, para continuar em 4,5, entende? Então a gente pode fazer essa mudança, tirar, por exemplo, 1 daqui e colocar 1 aqui em transição. Legal? Então a gente pode fazer essa mudança respeitando aqui o 4,5. Agora veja a diferença. Esse é Paulo e esse daqui é João. Você não viu nenhuma diferença aqui ainda, porque a gente não posicionou nenhuma câmera para fazer um efeito de transição. Mas agora eu vou fazer isso para você perceber. Veja, agora eu vou adicionar o zoom aqui. Em vez de ficar em 100%, assim como os outros elementos, eu vou posicionar a câmera desse elemento em local diferente. Veja, vou remover a câmera que ele estava e vou adicionar uma nova. E agora sim eu vou dar um play a partir do começo. Esse
é Paulo. E esse daqui, você viu, é João. Paulo tem um carro. Então você viu que teve uma transição aí, né? Ele anima esse elemento, logo depois ele aproxima para animar esse. O porquê disso? Porque aqui a gente agora tem 1 segundo de tempo de transição. Vou reproduzir novamente para você ver. Esse é Paulo. E esse daqui é João. Ok, você viu aí uma transição, mas agora eu vou tirar esse tempo de transição aqui, vou deixar em 0 e vou adicionar ele aqui. Ok, 4 segundos e meio, continuou 4 segundos e meio. Vou reproduzir. Esse é Paulo. E esse daqui é João. Você viu que teve uma transição, mas teve uma transição mais rápida, quase que despercebida, né? Isso acontece por causa do tempo de transição. Quanto maior o tempo de transição, mais efeito vai ter no teu projeto. Então, aqui você pode diminuir aqui e deixar apenas em meio segundo e pegar esses 3 e colocar aqui no tempo de transição. Veja. Vou adicionar os 3 aqui. Continua em 4,5 aqui e agora eu vou reproduzir. Esse é Paulo. E esse daqui é João. Paulo tem um carro. Eu poderia também fazer uma modificação aqui no tempo desse elemento João aqui. Ele está animando de forma muito lenta. E aqui está em 0, aqui também está em 0. Eu vou animar para você perceber. Esse daqui é João. Paulo tem... Vou diminuir aqui para 1. Você viu que estava em 4, né? Eu vou aumentar aqui em 1 e vou colocar aqui 2 em tempo de transição. Veja. Esse é Paulo. E esse daqui é João. Paulo tem um carro. E João... Você percebeu que o nosso projeto continua sincronizado, né? Porque a gente não fez nenhuma alteração no nosso projeto aqui. A gente só fez alterações aqui dentro desse elemento aqui, né? No tempo de animação, tempo de pausa e de transição. Mas você percebeu aí também que não está tendo um efeito de transição nesse elemento aqui? Logo depois dele ser animado, ele deveria fazer uma transição de 2 segundos. Veja. Esse daqui é João. Paulo tem um carro. E João... Então você percebeu, né? Por que que esse elemento aqui não está tendo um efeito de transição, já que aqui está em 2 segundos de transição? Isso acontece porque a câmera desse elemento está na mesma câmera do próximo elemento. Logo, acontece um tempo de pausa. Então, esse tempo de pausa, 1 segundo, vai somar com o tempo de transição, que vai ser 3 segundos de tempo de pausa, já que as nossas duas câmeras aqui estão posicionadas de formas idênticas. Veja, essa câmera está posicionada com essa. Estão os dois em 100%. Lembra que a gente posicionou todos os elementos em 100%? E a única mudança que eu fiz foi nesse elemento aqui. Vou reproduzir do começo para você ver. Esse é Paulo. E esse daqui é João. Então, a gente fez uma alteração aqui na câmera desse elemento, por isso que está tendo um efeito de transição aí. Para acontecer uma transição, para esses 2 segundos aqui entrarem em ação como uma transição, a gente precisa modificar a câmera desse elemento aqui ou desse elemento aqui. O que você preferir. Vou fazer uma modificação na câmera desse elemento aqui. Eu vou clicar nesse elemento que está com câmera diferente e vou posicionar a câmera dessa seta aqui exatamente junto com essa daqui, no mesmo local. Vou remover a câmera da seta e vou adicionar uma nova. Agora eu vou reproduzir o nosso projeto do começo. Esse é Paulo. E esse daqui é João.
Paulo tem um carro e João tem uma moto. Os dois. Então você viu que aconteceu um tempo de transição nesse elemento e logo depois aconteceu aqui um tempo de transição para a seta também. Agora, quando chega na seta para passar para o carro, acontece um corte muito rápido que eu não gostei muito. Veja. Paulo tem um carro. Eu achei que esse corte foi muito rápido. Então o que é que eu faço? Eu venho aqui, vou diminuir o tempo de animação dessa seta e vou adicionar aqui no tempo de transição. Vai ter um movimento mais leve, né? Um movimento mais suave, porque a gente colocou uma quantidade de tempo aqui na nossa transição. Lembrando aí que o tempo de transição é sempre do elemento à esquerda para o elemento à direita. Se você quer que aconteça uma transição da seta para o carro, você tem que fazer uma modificação aqui na seta. Legal? Vou reproduzir agora. Paulo tem um carro e João. Então você viu que agora teve um tempo de transição maior. Veja. Esse é Paulo e esse daqui é João. Paulo tem um carro e João tem uma moto. Os dois são amigos. Eu quero que o VideoScribe dê uma aproximação nesse elemento aqui por último. Eu quero que ele dê uma aproximação bem aqui nesse texto aqui. Legal? Então eu vou clicar no texto, vou selecionar o texto aqui e vou remover a câmera que está posicionada e vou adicionar uma nova. Agora eu vou reproduzir a partir desse elemento. Um carro e João tem uma moto. Os dois são amigos. Mas veja que para passar da moto para o texto, acontece um pulo muito rápido aí. Tem uma moto. Veja. Os dois pulou muito são rápido. Amigos. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Eu preciso vir na moto, venho aqui no tempo de animação, transição e pausa da moto. Vou diminuir aqui o tempo de animação, vou diminuir meio. Ok, agora eu vou adicionar esse mesmo tempo aqui no nosso tempo de transição. O tempo da moto continuou em 2,5, porque aqui no tempo de animação tem 1 segundo, no tempo de pausa tem 0 e aqui no nosso tempo de transição tem 1,5. Então, o nosso vídeo continua sincronizado. A única diferença aqui é que vai acontecer uma transição, porque eu trouxe um pouco do tempo de animação para o tempo de transição. Agora sim, do nosso elemento moto para o texto vai acontecer um tempo de transição aí. Em uma moto. Veja. Os dois são amigos. Então você viu que esse projeto aqui para mim ele tá muito bom. Já daria para postar ele tranquilo. Vou reproduzir do começo para você ver o resultado final. Esse é Paulo. E esse daqui é João. Paulo tem um carro. E João tem uma moto. Os dois são amigos. Uma coisa só que eu quero te mostrar agora é no final de cada projeto. Vai ter o zoom no final e vai ter a opção de você desmarcar a caixinha para não acontecer o zoom no final. Vou reproduzir aqui. Em uma moto. Essa caixinha aqui. Os dois são amigos. Veja. Quando eu removo aquela caixinha, o VideoScribe simplesmente para na câmera que eu indiquei no final, ou seja, a câmera do texto aqui. Se eu não remover aquela caixinha, ele vai dar um zoom e vai mostrar todos os elementos que eu tiver adicionado nesse projeto aqui. Veja, vou reproduzir aqui a partir da moto. Em uma moto, os dois são amigos. Então estava desmarcada, então parou na câmera, os dois são amigos. Parou na câmera desse elemento aqui. Se eu marcar... Em uma moto, marquei. Os dois são amigos. No final ele dá um zoom para mostrar todos os elementos. Então era isso que eu queria passar nessa aula. Eu espero que você tenha aprendido. Você aprendeu que o tempo de animação é o tempo que a mão ou qualquer outro objeto vai passar
animando o teu elemento aí, você aprendeu que o tempo de pausa é o tempo que o VideoScribe vai ficar parado depois que animar o seu elemento. Você percebeu que o tempo de transição ele serve para fazer um efeito de transição, aí, um efeito de um elemento para o outro, ou se você posicionar a câmera do elemento primeiro e a do segundo na mesma posição, a transição vai servir apenas como uma pausa. Eu espero que você tenha gostado dessas aulas aí sobre tempo de animação, pausa e transição, e até a próxima aula.